queria começar, como sempre começo, falando um pouco da tua trajetória antes da universidade. Tua família, né, formação dos primeiros anos, onde é que você nasceu, tua escolaridade, antes ainda da universidade. Você é do Paraná. Eu sou do Paraná. Eu nasci numa cidade do sul do Paraná chamada São Mateus do Sul. Meu pai era marceneiro, minha mãe professora primária e eu sou mais velho de 5 irmãos. Então eu comecei minha formação, evidentemente, em uma escola pública, mas para fazer o segundo grau eu fui convidado para ingressar no seminário. Então eu fui para um seminário diocesano em Curitiba e lá fiz o meu curso secundário, né? Saindo do seminário, evidentemente não segui a carreira para a qual estava sendo destinado. Você tinha família em Curitiba? Não tinha família em Curitiba. Minha família era do interior mesmo do Paraná. Você ficou morando no Fiquei morando no próprio seminário, fiz a minha formação. Uma formação interessante, porque a gente tinha que aprender latim, tinha que aprender grego. Então, uma formação de humanidades, assim, muito interessante e que é um pouco comum em algumas famílias, assim, de baixa renda. Sempre o filho mais velho, algum deles vai para o seminário. No sul do país existe um pouco essa recorrência, né? Bom, depois que eu saio do seminário e eu ingresso nas ciências sociais... Espera, que anos você teve no seminário? No seminário eu tive eu ingressei na década de 50, final da década de 50. E eu fiz o vestibular no começo dos anos 60, justamente naquela época de bastante efervescência. Eu fiz o vestibular, fui presidente de diretório no ano de 1966, 67 e fui condenado pela Lei de Segurança Nacional no ano de 68, junto com outros colegas de diretórios acadêmicos e tal, né? Nessa época eu era militante da Juventude Universitária Católica, né? E participava da política estudantil como vários colegas nossos, né? Então, mas, só uma dúvida, essa militância ela começou ainda no seminário? Começou no seminário de uma maneira, digamos, um pouco discreta, porque o ambiente do seminário não precisava, mas tinha uma perspectiva da igreja um pouco mais progressista. E ao sair do seminário, eu fui militar na Juventude Universitária Católica. Quando teve o golpe de 64, você estava no seminário? Eu estava no seminário ainda. Eu fiz o meu vestibular em 66, 67, 68 eu tive um convite para a Associação Universitária Interamericana, a UI, que levava justamente alunos de ciências sociais, não só de ciências sociais, mas alunos da universidade, numa tentativa assim de mostrar as instituições norte-americanas. E eles levavam os alunos realmente os que estavam militando, uma certa perspectiva talvez de mostrar, enfim, como é que funcionava os Estados Unidos, né? E eu aproveitei, quer dizer, tive seminários em Harvard, mas também tive que assistir, por exemplo, uma sessão na Voz da América. A outra assistiu um julgamento de uma infração de trânsito em Boston. Então eles estavam mostrando as instituições norte-americanas democráticas como é que funcionavam. Era realmente uma tentativa de levar esses alunos mais considerados de esquerda e militantes para mostrar o lado, digamos, do funcionamento dessas instituições. Era quanto tempo essa viagem? Foi um mês de viagem, né? Na volta... Qual a impressão? Você gostou? Enfim, eu aproveitei porque a primeira vez que eu viajo para o exterior e entrar numa universidade como Harvard, né, era uma coisa assim, top de linha e tal, mas era uma coisa mais de diversão. A gente viajou por Boston, Nova York, e com um grupo de alunos e tal, assim, entrando em contato com uma realidade que era muito diferente da nossa. Mas ninguém mudou de posição na volta de Harvard e da UI, né? José Guilherme, uma pergunta antes, um pouquinho. Por que ciências sociais e na USP, né? Você estava no Paraná. Eu fiz ciências sociais em Curitiba. A minha graduação foi na Universidade Federal do Paraná. Perdão, tá certo. Fiz na Universidade Federal do Paraná. Mas por que ciências sociais? Porque ciências sociais era um pouco uma continuidade um pouco da minha formação de humanidades, né? No seminário a gente estudava menos as áreas hard, por exemplo, né?
física, química, matemática, e mais latim, literatura, história. Então, por aí foi dado com a militância, então realmente ciências sociais foi uma área quase assim, digamos, natural que se abriu para mim. Tá. E no curso, como é que foi o curso? Você se lembra? O curso de Ciências Sociais ele foi mais permeado realmente pela militância, mas evidentemente eu tive um professor que foi membro da ABA, José Loureiro Fernandes. Ele era médico e ele foi o presidente do Museu Paranaense. E esse professor me abriu para antropologia, porque como ele era médico, ele dava muita ênfase naquele tempo se chamava antropologia física. Então eu entrei em contato com o processo de imunização muito cedo. Me chamou muita atenção, né? Eu gostei por esse lado, mas a militância me levava para o cotidiano. Então realmente, como não era um curso de antropologia e de ciências sociais, eu tive uma ênfase na sociologia e terminou influenciando mais para a antropologia por causa desse professor, José Loureiro Fernandes. E a JUC, você já vinha na militância antes? Já na JUC? A JUC foi depois que eu fiz o vestibular, porque é juventude universitária, e eu era universitário depois que eu fiz o meu vestibular, passei, e aí em contato eu morava na casa do estudante, por exemplo, em contato com outros colegas, era um momento de muita efervescência, né? Então foi um pouco por aí a minha militância, que me custou um processo. Pois é, o processo foi por subversão? Por incitar a animosidade entre as classes sociais e as forças armadas. Essa foi a acusação. Todos nós militantes... Você era culpado? Era uma acusação pesada, né? Eu não sei se eu fazia isso. Eu militava, né, no movimento estudantil contra a ditadura, evidentemente, mas realmente esse foi o título. Eu consegui um advogado, meu advogado, né, defendeu, mas ele falou, olha, vai ser condenado, você escolhe se você fica ou então se você sai do país. E aí eu escolhi sair do país e fui para a Argentina. Passei pela Argentina e depois terminei indo para o Chile, porque daí, nesse caso, eu ingressei na Flaxo. Mas aí teve uma coisa interessante, veja que nessa época... Você saiu do Brasil? 70. Eu fui condenado em 1970, consegui me formar em 69, 70 saiu a sentença e eu imediatamente saí do país com a ajuda Fugiu do país? Saí clandestino, com a ajuda da ULAGE. ULAGE era a União Latino-Americana de Juventudes Evangélicas, que, veja, nessa época, claro, era chamado protestantismo histórico, né? Então eram os protestantes que tinham uma perspectiva também muito parecida com o que a gente tinha na Igreja Católica, uma posição assim de esquerda, e foi um pastor protestante que me indicou um colega dele na cidade de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, para eu passar a fronteira de forma clandestina. Passo a fronteira, vou para a Argentina, fico um tempo, mas o meu destino já era o Chile, por duas razões. Era a época do governo socialista do Salvador Allende, e porque eu já estava mais ou menos encaminhado para Flaxo, que era a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, que tinha o patrocínio da Unesco. Então eu já fui mais ou menos encaminhado, consegui uma bolsa, olha só, a ULAGE me conseguiu uma bolsa de $100 por mês para poder sobreviver no Chile. E aí entrei em contato com exilados de todo tipo lá, né? Foi muito interessante, porque daí sim eu entrei em contato com... Ainda era sociologia, porque a Flaxo não tem antropologia, era ciência política e sociologia. E eu então fiz as matérias. E era uma experiência muito nova, por exemplo, poder sair da faculdade, da minha casa e da faculdade com o livro da Martha Harniger embaixo do braço, sem correr o risco de ser parado por algum policial. Então, manusear os livros de antropologia, sociologia, principalmente sociologia, ciência política, marxistas, era uma experiência interessante. Uma experiência existencial até, de poder exibir que eu agora podia, digamos, utilizar essa literatura, né? E lá você morava onde? Eu morava num bairro chamado Macul. Nessa época eu casei, uma menina de ciências sociais que morava no Brasil, ela foi para lá, fiquei casado esses 3 anos lá, e aí desenvolvi a minha tese de mestrado. O meu orientador foi Emílio de Ippola.
Emílio de Ippola foi orientando de Althusser. Aí vem toda uma linhagem, né? E a gente não escolhia os temas de investigação, ele era dado pela conjuntura política do Chile. Então, veja, eu fui fazer uma pesquisa sobre camponeses na província de Talca, para estudar os contos camponeses, e o pedido era o seguinte: dada aquela conjuntura política no Chile, com a presença da classe operária, dos estudantes e tal, o segmento social mais conservador era o setor do campo, e mais ainda o pequeno proprietário, onde havia inclusive famílias Mapuche. Então a sugestão que me foi dada pelo Emílio de Ippola, que não fui eu que escolhi, mas ele sugeriu: você vai estudar a questão da ideologia e utilizar como acervo os contos fantásticos que os camponeses contam de forma tradicional, para analisar, no fundo, qual é o núcleo ideológico que permite eles se aproximarem ou não do projeto socialista. Mas era visto como potencialmente conservador. Conservador. Ideologia Exatamente. Então eu tinha que descobrir onde eram os núcleos ideológicos passíveis de serem mudados para eles serem, digamos, um parceiro do projeto socialista. E a tua experiência de campo lá? Foi muito interessante. Primeiro porque, para falar com camponeses, o meu espanhol era um espanhol que eu falava na cidade com meus colegas. Para falar no campo, realmente era espanhol, mas era um outro tipo de linguagem, de entoação, de musicalidade, né? Então, qual foi a minha escolha? Eu gravava as histórias que eles contavam, histórias fantásticas. E aí é interessante porque o material de campo era um material que, na época da conjuntura, digamos, mais acadêmica, ela era trabalhada na chave da semântica estrutural. Greimas era o nosso autor francês que permitia trabalhar com análise da narrativa. Por um lado, também já comecei a me aproximar de Lévi-Strauss, para trabalhar com as chamadas estruturas profundas. E o autor que mais me permitiu fazer isso foi Vladimir Prop, que era também da linha da semiótica, que trabalhou com a estrutura dos contos fantásticos russos. Então, nesse sentido, tinha uma espécie de uma estrutura básica que subjazia a todos os contos. Essa um pouco era o quadro do meu trabalho, para poder entender, digamos, a narrativa e entender quais eram os núcleos chamados ideológicos. Era um pouco a discussão de cultura e ideologia. E o nome da tese, da dissertação, foi Cuentos Campesinos como Produtos Ideológicos. Você ficou satisfeito? Fiquei satisfeito, mas ficou muito datado, né? Porque aquilo terminou o governo da Unidade Popular. Você confirmou suspeitas que eles eram conservadores? Eram conservadores, mas estavam na deles, né? A temporalidade dos camponeses era outra. No sul do Chile, Santiago, muito longe, os centros, digamos, urbanos onde ocorriam as transformações, dizia pouco respeito a eles. Então, eles mantinham o modo de vida camponês de acordo com a sua tradição. Você terminou o mestrado em 72? 72. E aí continuou lá? Aí, como veio o golpe, eu tive que sair. Foi 73. O golpe foi 73. Você terminou o mestrado e continuou fazendo o quê? Aí eu fui para Buenos Aires. Não, mas Antes? Não, a tese, o trabalho de campo e a escrita da dissertação durou 2 anos, 71 e 72. Em 73 veio o golpe, né? E aí eu já tive que sair do Chile. Como é que você viu essa experiência do governo de Allende no Chile? Como é que você acompanhava a conjuntura política? Pois é, você veja, eu saí de uma conjuntura no Brasil em que havia repressão a qualquer experimento e projeto socialista de transformação, vou para um país onde aquilo era o projeto, digamos, positivo e de implantação. Então, foi uma coisa interessante dos dois lados, digamos, de um grande projeto, um contra e outro a favor. E aí eu participava, evidentemente, com meus colegas, de movimentos, de encontros, de discussões. Aquilo era como se fosse natural. Era assim que as coisas tinham que ser. A Flaxo era uma faculdade, digamos, com uma perspectiva internacional, né? Mas eu tinha contato na Universidade Católica, na Universidade do Chile, a gente tinha discussões o tempo todo. Era uma experiência muito interessante, né? Foi uma experiência não só acadêmica, mas uma experiência política e uma experiência existencial. Tanto que quando veio o golpe, aquilo dá um corte, porque realmente foi uma coisa assim brutal, né, que aconteceu no Chile. Foi
inesperado o golpe ou era esperado? Não era esperado. Não era esperado. Porque eu fui colega, por exemplo, do Teodoro Buarque de Holanda. A gente fazia o mesmo, a colega da mesma, no mesmo ano. Outra colega minha, que depois foi para a USP, Maria Hermínia Tavares, também foi minha colega. E tinha gente da América Latina toda lá, né? O interessante é que quando veio o golpe, por exemplo, a gente não podia mais falar, porque se falasse, o sotaque identificava como brasileiro. E outro sotaque era cubano. Então, as duas nacionalidades que já de cara, elas podiam ser objeto, digamos, de uma repressão. E aí a gente, enfim, presenciou repressões brutais e tal. Eu estava lá no dia em que a La Moneda foi bombardeada. Então, tivemos que nos fechar. Comprei um paletó, porque aí tinha que andar muito bem arrumado, cortar o cabelo, uma gravata, para mostrar que era um senhor respeitável. E não dá nenhum motivo para ser interpelado. Mas a percepção é de que seria alguma coisa temporária, que haveria resistência? Como é que foi o golpe em si? Olha, para nós que éramos estrangeiros, a gente ficava numa posição muito fragilizada. Então, não dava nem para pensar em participar de uma resistência. As pessoas, muitos foram para o Estádio Nacional, né? Alguns foram deportados e tal. E para nós, a saída... Eu tive uma saída que foi dada pela própria Flaxo. A Flaxo acolheu não só os estudantes e professores, como abriu a perspectiva para a gente ir para outras Flaxos que havia na América Latina. Por exemplo, eu já tive um convite para ir para a Flaxo de Buenos Aires. Não mais como aluno, mas agora como investigador. Agora, os militantes, o movimento sindical, os partidos políticos, é claro, se engajaram na resistência, mas eu saí imediatamente de lá. Veio o golpe. Depois do golpe, você saiu? Eu saí meses depois. E fui para a Argentina na época do Câmpora. Então, também era um momento de acolhimento de pessoas. Eu sempre fui muito bem acolhido, né? Era um movimento também, não era um movimento de esquerda, socialista como no Chile, né? Mas era um governo acolhedor e progressista, né? Tanto que a Flaxo funcionava lá, nós fomos recebidos, eu entrei como investigador, não era professor, porque acabava o meu mestrado, mas começamos a fazer pesquisa. O Emílio de Ípola também foi. No Chile, eu fui aluno, por exemplo, do Aníbal Quijano, do Enzo Faleto, foi meu professor, então, do Adam Przeworski, de metodologia. Então, tinha um grupo de professores que nos formou muito bem no mestrado. Então, com esse arcabouço, eu pude ir para o Chile e comecei a trabalhar lá numa área parecida com o que eu fiz, porque foi semiótica. Trabalhei com um rapaz chamado Armando Serkovich. Eliseu Veron era uma figura muito importante nessa época na Argentina, porque trabalhava com a perspectiva de semiótica, e eu entrei um pouco seguindo a questão da semântica estrutural, agora sai da semântica e amplia um pouco mais uma perspectiva de pesquisa semiótica. Você trabalhava em pesquisas que esses professores estavam desenvolvendo? Então, por exemplo, as origens do peronismo na Argentina, que era uma pesquisa do professor, que foi o meu orientador, Emílio de Ípola. Eu trabalhei nessa pesquisa. Você trabalhou não sobre meios de comunicação de massa? Meios de comunicação de massa, é pedido pela Unesco, a gente fez pesquisas. Eu entrei em várias pesquisas, dei aula, por exemplo, em algumas faculdades do interior, assim, por um tempo determinado. Eu comecei a entrar no clima, digamos, de trabalho na Argentina, mas nessa chave, na chave agora de semiótica, um pouco com a questão de trabalho sobre análise do discurso, e fui para Córdoba, fui para o interior e tal, dar pequenos cursos, né? Mas basicamente eu estava radicado em Buenos Aires. A tua esposa foi? Foi comigo para a Argentina. A gente separou na Argentina. Qual era o nome dela? Qual o nome dela? O nome dela é Ângela Maria. E na Argentina, qual foi a tua vivência, vamos dizer, do contexto político? Então, na Argentina não durou muito também o governo do Câmpora. Onde eu ia tinha um golpe me perseguiam. Eu participei, veja, fiz uma experiência interessante em Buenos Aires, porque eu fiz uma experiência com psicanálise. Eu fui psicanalizado. Você sabe que em Buenos Aires
Eu morava num bairro que popularmente se chamava Vija Freud. A metade era psicanalizada e a outra metade era de psicanalistas. Então, ser psicanalizado, entrar em contato com psicanálise, era uma coisa assim muito quase do senso comum. Isso era normal que as pessoas faziam, né? Tinha o Pichon Rivière, por exemplo, que era um psicanalista que fundou uma escola na Argentina de psicanálise. Então, eu aproveitei esse tempo lá pessoalmente até para entrar um pouco nesse clima na psicanálise. Não fazia antropologia, não era a minha área da antropologia. Eu mantive essa linha de trabalhar com análise do discurso, né? Foi um pouco esse o meu campo em Buenos Aires. Mas logo em seguida, quando começa, digamos, vem a Isabelita, já começa a mudar o clima político, e também lá foi muito pesada também a repressão quando veio o golpe militar. Como é que você viveu o golpe? Pois é, eu tinha uma possibilidade, quando veio o golpe, antes do golpe também tinha, olha, não vai dar para continuar aqui também. Porque a gente continuava aquela ideia de ser refugiado, né? Quer dizer, saiu do Brasil para o Chile, do Chile para a Argentina, de repente a situação também começa a degenerar em termos políticos. E aí eu tive um convite para ir para Paris, estudar literatura latino-americana com Lienard, né? Estava um pouco organizando isso e tal, mas daí, por alguma razão que eu não sei qual é, eu digo, entre ir para Paris mais um país fora, eu digo, vou voltar para o Brasil. Nesse tempo, já estava prescrevendo a minha pena, porque eram 7 anos juridicamente que prescrevia a minha pena. Então, eu já estava me preparando para voltar para o Brasil. Então, a experiência de Buenos Aires foi contato com uma nova conjuntura política, não assim tão claramente socialista como no Chile, mas de uma abertura, de uma incorporação dos movimentos sociais e tal, e de novo um novo golpe. Chega uma hora e digo, bom, basta, eu quero agora, digamos, voltar para o meu país para ver se lá eu consigo desenvolver um pouco meu próprio projeto de vida, né, intelectual e tal. Aí para fazer o doutorado. Você voltou em que ano? 77, foi quando eu saí de Buenos Aires, fui para Foz do Iguaçu. De Foz do Iguaçu passei a fronteira e fui para Curitiba. Fui para Curitiba, ficar um tempo mais ou menos de molho, porque não tinha havido ainda a anistia, né? Eu já tinha, juridicamente, eu estava, digamos, já com a pena prescrita, mas nunca se sabia, né? Naquela conjuntura ainda final dos anos 70, ainda era um pouco inseguro tudo. Então eu fiquei meio clandestino, meio quieto no meu canto, mas vendo para onde eu queria ir. Agora, tô nesse período todo, que já é quase 10 anos, né, que você passou fora, a tua família, você mantinha contato? Como é que era? Então, quando eu fui para o Chile, eles não sabiam que eu tinha ido. Eu desapareci. Chegando no Chile, daí eu mandei uma carta para meus pais dizendo que, enfim, tinha acontecido. Meu nome saiu em jornal, sabe aquela comoção que dá, não no núcleo familiar, mas primos, tios e tal, que figura que é essa, né? Quem era eu que aparece o nome no jornal? Então ficou um pouco ambíguo tudo. Mas a minha família não, meus irmãos e tal, né? Quando eu estava no Chile, meu pai e minha mãe foram me visitar. Na Argentina eu recebi visita dos meus irmãos, né, tios inclusive, e eles me acolheram o tempo todo, sabiam. Eu era o irmão mais velho que tinha passado por tudo isso, seminário, militância em Curitiba, depois Chile, depois Buenos Aires, enfim, é como se eu estivesse abrindo campos, assim, muito diferentes do projeto familiar, que era um projeto de família muito simples, né? Meu pai é marceneiro. E minha mãe professora primária. Depois meus irmãos seguiram carreiras universitárias, mas a gente era uma família simples do interior do Paraná. Em 77, então, você volta, fica um tempo em Curitiba? Fico em Curitiba já com o projeto de fazer doutorado. Então eu fiz uma viagem para o Museu Nacional, para ver como é que era, digamos, a possibilidade de doutorado. Fui para a Universidade de Brasília, UNB também, para ver, e terminei indo para a USP, onde eu encontrei a professora Ruth Cardoso, né, que me acolheu, ela e a professora Eunice Duran. Tinha uma relação assim, Eles estavam na antropologia? Ainda estavam na antropologia. Depois que houve uma mudança, elas foram para a ciência política temporariamente, né? A professora Eunice voltou para o departamento. A Ruth continuou, tanto que o meu doutorado é na ciência política, juridicamente. Bom, USP, Museu e UNB eram as 3
três instituições. As três instituições que havia, né? Como é que foi a tua experiência na UNB e no museu? Você conversou com quem? Eu não lembro, eu estava tentando lembrar o que eu falei no museu, mas eu senti que eu era muito estrangeiro lá. Engraçado, me senti... Você já não estava definido de fazer antropologia urbana? Nada. Não, eu queria fazer antropologia, né? Mas não antropologia urbana. Antropologia, assim, geral, que eu ainda não tinha muito claro qual era, vamos dizer, o campo no qual eu ia trabalhar. Mas a minha ideia era aproveitar o meu background anterior de trabalhar com a teoria do discurso, com Greimas, com Prop, com Lévi-Strauss. Lévi-Strauss já estava apontando uma certa linha, né? Mas muito ligado na questão, digamos, do discurso e daí do discurso para a questão do símbolo e do movimento, digamos, ligado muito mais aos discursos do que, digamos, às práticas. O Mata ainda estava no museu? Quem? O Mata estava. Mas não foi com ele que eu conversei, não. Eu não lembro qual foi a pessoa que eu conversei, esqueci. No Museu na UNB também eu fui, mas eu estava mais perto de São Paulo, inclusive Curitiba, São Paulo era muito mais perto, né? E eu lembro que quando eu era estudante de graduação, olha só que interessante, né? Estudante de graduação, no segundo ano de graduação, eu vim para o encontro da JEC, Juventude Estudantil Católica, na rua Caiubi, onde havia o Mosteiro dos Dominicanos, que eram, né, dentro da Igreja Católica, era uma congregação com militância política. Eu vim para esse encontro e passei pela Maria Antônia. Eu digo, eu vou ver se eu consigo fazer minha transferência de Curitiba para a USP, porque São Paulo e a USP era o centro da efervescência política nos anos 68, 67 e tal, e intelectual também, porque eu lia os autores, né? Maria Alice Foracchio, eu lia os autores que chegavam em Curitiba. Me ocorreu, eu fui lá, falei com a secretária do Departamento de Ciências Sociais e ela ficou de me mandar uma carta dizendo quais eram as condições para eu fazer a transferência. Nunca chegou essa carta, portanto fiquei em Curitiba. E aí, anos depois, eu entro na USP, na instituição que eu queria fazer como a graduação. Como é que eu fiz? Eu chego em São Paulo, fui acolhido pela Maria Helena Oliva, que era professora, estava fazendo o seu doutorado na USP e era minha colega lá de Curitiba, ela tinha vindo para cá. Maria Célia Paoli também era uma outra colega de Curitiba. Havia um grupo de estudantes de Curitiba que vieram fazer a pós-graduação em São Paulo, porque em Curitiba não havia, né? Maria Helena, o Didi, o marido dela, Maria Célia Paoli. Então, Maria Helena me acolheu na casa dela para eu poder fazer as primeiras incursões na USP, para ver com quem que eu conversava. Fui acolhido pela Maria Lúcia Montes, que foi minha colega, e aí com ela eu começo a conversar e comecei a fazer de como é que eu vou entrar na pesquisa e tal. E aí começou a aparecer, digamos, um tema que era São Paulo, que era a cidade, que era a cultura popular e que era o circo-teatro. Fui seduzido pelo circo-teatro porque eu ia com a Maria Lúcia em lugares onde havia apresentação dessa prática de dramaturgia popular. E a Maria Lúcia também fez o doutorado com o circo-teatro, ela fez com a Eunice e eu fiz com a Ruth. Quando eu vou conversar com a Ruth e conto a minha proposta, ela escutou, sabia que eu vinha do Chile, que eu tinha estudado com Enzo Faleto, que eu fiz aula com o marido dela, Fernando Henrique, então havia uma espécie de um acolhimento há uma familiaridade, diferente do que teria acontecido na UNB ou no Museu Nacional. Aqui não, eu podia, digamos, passar para ela algo da minha biografia que batia. Ela escutou a minha proposta de fazer a tese sobre isso, eu falei que eu tinha um conhecimento, digamos, dessas técnicas de análise do discurso, e eu ia trabalhar com os dramas e comédias dessa forma de dramaturgia circense. Comecei a fazer com Maria Lúcia, nós dois fazíamos junto, mas ao mesmo tempo, porque eu volto para o Brasil, aquela vontade de se encontrar com algo muito, entre aspas, né, brasileiro, fui fazer uma pesquisa sobre o candomblé, junto com a Maria Lúcia. Então comecei a frequentar um terreno de candomblé. Uma espécie de trabalho de curso? Ou... Não, era um trabalho de entrar em contato com algo. Fiquei tanto tempo fora do Brasil que a minha vontade era
entrar em contato com essas coisas que eram um pouco ícones da cultura brasileira, né? Tanto tempo separado, candomblé, samba, gafieira, escola de samba. Eu comecei a entrar em contato com isso, mas de uma maneira menos acadêmica e mais, digamos, de fazer uma experiência até pessoal, né? Nessa altura, por exemplo, lá no museu, conheço mais o contexto, estavam surgindo as teses de mestrado, justamente da Ivone Maguiço, né, o Guerra de Orixá, Maria Júlia Goldwasser sobre escola de samba, né, quer dizer, esses territórios estavam começando a ser explorados. Foi nessa época, né? Nessa época, né, nos anos 70, meados dos anos 70, final dos anos 70, na antropologia, né? E eu estava morando num bairro chamado Freguesia. Gilberto. Ele fez doutorado com a Ruth. Em São Paulo. Mas fez antes de mim. Em 75. Foi antes de mim. Exatamente. Ele foi aluno da Ruth Carlucci. E eu morava na freguesia do Ó, na casa da Maria Lúcia Montes. E lá que a gente começou a frequentar um terreiro, que era uma pessoa que ela conhecia, né? E a gente frequentou muito tempo lá e tal. Eu tive um contato muito presente com a questão do candomblé, mas depois eu fiz um trabalho sobre isso, mas nesse momento era mesmo entrar em contato com algo que me aparecia como muito marca do Brasil, depois de passar 7 anos fora, num país latino-americano, falando espanhol. Fantasma profundo. Faz parte, né? Mas aí, você, Bom, a Ruth trabalhava, né, com o sistema dos movimentos sociais urbanos, né, já estava a cidade como um território, né, de investigação. E a antropologia urbana surge também. Surge nessa época. Um rótulo e um campo, né, de experiência antropológica. Tem um texto teu que eu estava relendo até, que você, agora de 2003, Antropologia Urbana, os Desafios da Metrópole, né? Você fala numa passagem da discriminação doméstica que também tinha dentro da antropologia, né, em relação a estudos urbanos, a antropologia urbana como sendo algo, né, criticado dentro da própria antropologia. Como é que era ser antropólogo urbano, fazer antropologia urbana nesse momento aí, anos 70, final dos anos 70? Olha, foi uma conjuntura tão interessante essa política social, acadêmica, porque Ruth e Eunice foram 2 mulheres. Quando eu falo sobre isso, eu enfatizo o protagonismo delas. Elas abriram um campo no departamento de antropologia, que era, no departamento de ciências sociais, né, que era dominado, digamos, mais pela sociologia e pelos homens, na verdade, né? Você lembra que em São Paulo nós tínhamos uma instituição muito prestigiosa, que era a Escola Livre de Sociologia e Política, dos anos 30, 32. Ela foi fundada com professores que vieram da Escola de Chicago. E lá geraram o que você conhece na literatura como os estudos de comunidade, né? E Antônio Cândido, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, formou-se uma inteligência muito importante. E a linha foi uma linha ligada com estudos de comunidade. Diferentemente de Chicago, que era a metrópole e o laboratório da experiência de antropologia urbana, aqui foram cidades do interior, onde se dava passagem, digamos, de uma estrutura mais agrária para uma cidade industrial, né? Antônio Cândido, que faleceu há pouco tempo, aquele famoso livro dele, Os Parceiros do Rio Bonito, né? E vários outros, a Gioconda Mussolini, esses autores todos, eles trabalhavam em pequenas cidades mostrando a passagem, digamos, de um modo de vida agrário para um modo de vida para o sistema, digamos, industrial. Isso era o dominante. Isso ficou como marca da antropologia, de certa maneira. De tal maneira que quando veio a missão francesa para a USP, com Florestan, com Montbeg, com Bastide, aí o que floresceu, na verdade, foi a sociologia. E é interessante pensar que ficou um pouco dividido o campo. Os antropólogos fazem observação participante, pequenas comunidades, e os sociólogos estudam as macrovariáveis, né? Luta de classes, as classes sociais, os partidos. Inclusive tem não sei se é fato ou não, mas o Florestan Fernandes dizia: vocês antropólogos são muito bons para colher os dados, mas na hora de interpretar tem que ser a sociologia, né? Ele chamava de sociografia, na verdade. Não sei se é vero per ben trovato. Mas, de qualquer maneira, mostra justamente as polêmicas entre Florestan, por exemplo, e Ottaviani, né? Que mostrava, digamos, a presença que a antropologia tinha, diferentemente daquele estudo de caso, que ficou um pouco marcado. A antropologia faz estudo de caso. E os sociólogos trabalham com a estrutura
política, social e econômica. E foi nessa chave que Ruth e Eunice ficaram sensíveis a uma mudança estrutural que estava ocorrendo, que foi, depois da derrota da classe operária nos anos 60, o ator social, que era aquele ator social canônico, capacete de trabalhador de fábrica, chão de fábrica, partido político, sindicato, era um lugar masculino. Com a derrota, o refluxo da política institucional. E para onde é que vão esses trabalhadores? Para o bairro onde eles moravam, na periferia, que já estava ocupado pelas mulheres, que faziam, digamos, a política do cotidiano. Aí o que aparece? O direito à cidade. Veja, aí é quando a antropologia urbana, em São Paulo pelo menos, começa a adquirir uma certa visibilidade, porque a pergunta era: quem são essas pessoas que agora voltam, digamos, para o lugar da moradia? Onde é que eles moram? No que eles acreditam? Como é que eles se alimentam? Aquelas perguntas que o antropólogo sempre fez, mas que não tinha muita relevância para a luta de classes, né? Volta-se para a antropologia. A Eunice tem uma frase muito interessante que ela diz: não é que a antropologia fosse melhor do que as outras ciências sociais, é que o objeto que ela trabalhava obteve visibilidade. Portanto, foram perguntar para os antropólogos. E é onde surgem, então, questões muito interessantes sobre esse locus, onde ocorria, digamos, uma experiência social, que eram os movimentos sociais urbanos. Na semana mencionou sociólogos que viam como estudo de caso apenas, Isso. Coisa menor que a antropologia faz. Mas dentro do campo da antropologia, fazer antropologia urbana não era pelos etnólogos ou pelas pessoas visto como... A antropologia tinha um campo já determinado. As populações indígenas, os etnólogos, os migrantes, que eram aqueles que vinham de fora para trabalhar como mão de obra para o sistema capitalista que estava nascente, e a questão racial, os negros, né? Então eram esses eram as três, vamos dizer, recortes da antropologia. E de repente surge um novo ator político, morador da periferia. É aí que entra, então, a presença de uma antropologia urbana que sai um pouquinho da caixinha, dessas três missões que a antropologia teve, digamos, tradicionalmente, pelo menos na Universidade de São Paulo. E é onde a Ruth e a Eunice agora dizem: bom, como é que nós agora, como antropólogos, vamos dar conta de uma realidade para a qual os nossos nossos marcos teóricos convencionais, estrutural, funcionalismo, qualquer ajudava, já não dava conta disso. Então tive que começar a ler Manuel Castells, Foucault, os autores da escola os estudos, como é que chama mesmo? Agora esqueci o nome. Bom, em todo caso, era a escola que permitia pensar agora com os movimentos sociais urbanos, que eram lidos na chave da sociologia, mas na hora de perguntar, digamos, o modo de vida deles, é que a gente oferece, então, a perspectiva mais de antropologia urbana nessa época. Você tinha contato com o que o Gilberto fazia, os orientandos dele no museu nessa época? Não muito, porque... O livro dele, o Utopia Urbana, é de 73, né? E 74 tem Desvio e Divergência. Vários estudos, né? O Desafio da Cidade é uma coletânea de 80. E tem um capítulo do Rubem Oliver. Do Rubem Oliver. Já falando nisso. Quer dizer, o Rubem lá no Sul. Lá no Sul. Você tinha contato? Não tinha muito, sabe por quê? Era uma coisa interessante, ficou um pouco assim como duas linhas, né? A gente dizia que o pessoal do Rio estudava as camadas médias. E nós estudava periferia, quer dizer, morador de periferia, trabalhadores e tal. Então havia um pouco essa uma escolha, não é bem uma escolha temática, mas vamos dizer, a linha que o Gilberto se filia muito mais dentro da escola de Chicago era uma, né? E a gente opta por outra, em termos, digamos, do que o próprio movimento pedia. Aqui em São Paulo era o que pedia, digamos, uma análise, uma reflexão, era a periferia, e não as camadas médias. Diferentemente do Rio, onde ele escolhe um pouco mais essa perspectiva, né? Isso não é taxante, mas ficou como marca. Ficou um pouco como marca, direcionando escolhas ao longo do tempo. Então, nós, os alunos da Ruth e da Eunice, começamos a fazer escolhas dentro do universo da periferia urbana de São Paulo nos anos final dos 70 e todos os anos 80.
Não, a gente tinha contato, não. A disputa sempre existiu, né? E quando a gente ia para a periferia, mesmo as pessoas que estudavam favela, tinha a favela no Rio Morro, do ladinho ali, a gente tinha que atravessar os rios, o Pinheiros e tal, para ir para a periferia e tal. O arranjo geográfico era diferente do Rio de São Paulo, isso vai marcando um pouco as escolhas. E lá com o Rubem Oliver, você tinha algum contato? Não tinha muito contato, porque ele estava mais longe, ele trabalhava também com outro tipo de recorte, e a gente, nesse momento de constituição das antropologias urbanas, cada qual, na verdade, estava investindo, digamos, no recorte empírico no qual estava envolvido. Eram basicamente os 3 lugares. Né? Os três lugares. O Rubem Oliver. A gente se encontrava depois nos encontros, na aba e tal, aí a gente compartilhava. Mas nesse era um momento fundante, então era como se houvesse necessidade da gente poder, digamos, acumular, né? Depois, evidentemente, houve trocas muito interessantes, né? Mas nesse momento ainda não. E lá, como é que foi a pesquisa lá? Então, aí tem uma experiência interessante minha aí, porque a escolha que eu fiz, né, eu sempre digo para os meus alunos, não tinha a menor relevância, estudar circo, teatro. Mas só uma pergunta um pouco anterior. Onde é que você se assume, eu sou antropólogo? Porque você está falando Chile e Argentina. Ainda não. Você está num terreno de ciências sociais no qual não entrava antropologia praticamente. Né? Você leu Lévi-Strauss e tal, mas quando é que você se olha no espelho e vê, eu sou antropólogo? Eu sou antropólogo quando eu volto para São Paulo, vou morar na freguesia do Ó, que não é bem periferia, mas um bairro da Zona Norte, entro em contato com um terreiro de candomblé, bem numa região pobre, vou ver, para entrar em contato com o circo teatro em outra periferia, começo a frequentar, digamos, festas de gafieira, começo a ver samba, e começo a entrar em contato com práticas culturais, não mais só com discurso, com o qual eu podia analisar de acordo com as regras da semântica estrutural. Eu estava vendo os atores sociais. Então é nesse momento que entra em contato com o outro, que depois eu uso isso assim para trabalhar com a ideia da antropologia, em carne e osso, fazendo coisas, morando, crendo, fazendo crença, fazendo festas, rituais, é que eu me descubro que, bom, tem uma outra maneira, digamos, de entender a diferença. Não é só pela produção que eu posso colher através de uma entrevista e depois analisar o discurso, que era um pouco o que eu fazia. Uma experiência etnográfica. Muito etnográfica. Aí que começa a perceber o contato com o outro na sua diferença e na lógica que ele tinha. Nem pensava muito assim, né? Eu vejo, mas foi esse o momento, digamos, da mudança. Isso foi na pesquisa do circo teatro? Foi com o circo teatro, foi com contato com o candomblé e a umbanda, foi com o samba, foi com as festas de São Gonçalo. A gente ia muito com a Maria Lúcia, ela gostava muito de cultura popular, então tinha na periferia de São Paulo festa do catolicismo chamado rústico, né? Festa de São Gonçalo, folia de reis. O mestrado da Alba Zaruá foi sobre o catolicismo popular. Foi também. E quem eram, você falou da Maria Lúcia já, mas quem eram os teus contemporâneos? Os meus contemporâneos eu tinha por exemplo, a Teresa Caldeira, foi minha colega, ela trabalhou também com o recorte ligado com a questão das mulheres na periferia, né? Ela foi com quem eu tive mais contato, na verdade, porque aí a gente um pouco era alunos da Ruth e a gente tinha um contato com ela, com a Ruth, com a Eunice, num algo diferente na antropologia, que era o Seminário das Segundas-Feiras. Então ali a gente lia esses autores que eu falei para você. O Seminário das Segundas-Feiras era de orientandos? De orientandos da Ruth e da Eunice. Então a Maria Lúcia Montes, a Teresa Caldeira, com quem a gente tinha uma discussão assim ligada com os nossos objetos de pesquisa. Era praticamente um seminário de antropologia urbana. Exato. Mas era uma novidade, porque saiu um pouco da caixinha da aula e a gente tinha um seminário para contar as experiências que a gente tinha em campo. E no meu caso particular, quando eu escolho o circo-teatro como sendo uma das formas de entretenimento e começa a aparecer a ideia do tempo livre, do lazer dos trabalhadores, que aparentemente eu dizia, não tem lá muita relevância isso, se pensar no quadro das macrovariáveis e dos objetos de estudo mais da sociologia. Era um estudo, digamos, de como os trabalhadores passam o seu tempo livre. Então foi uma novidade, e aí que era a coisa da Ruth, ela apostou nisso, porque não era um tema, vamos dizer, canônico para a antropologia, né? Você fala em discriminação doméstica, né, no âmbito da antropologia, quer dizer, o colega que está estudando índios
lá está plenamente, não precisa justificar. Não precisa. E você está estudando cultura popular, não com aquela ideia de ver se eles são conservadores ou não, a estrutura lá a cultura popular, né? O movimento de cultura popular que existia. Mas foi interessante porque, para eu poder justificar o meu objeto de pesquisa, e consegui uma bolsa da FAPESP para poder manter, digamos, o meu doutorado, eu tive que fazer um projeto, e um projeto mostrando que aquilo era relevante. Então eu tive que inventar, de certa maneira, um argumento, e aí quem me ajudou? A professora Marlise Meyer. A minha Marlise era professora na Letras, no departamento. A gente tinha um contato com ela, e ela fundou um grupo, assim, jocosamente chamado de Instituto de Altos e Baixos Estudos, porque estudava justamente essas coisas que não tinham muita relevância, que era o circo, que era o surgimento do romance popular, o melodrama, o surgimento do romance inglês no século XVIII, a comédia dell'arte, todos temas que aparentemente não tinham muita relevância em termos de uma certa consistência teórica ou social. E justamente, para eu poder mostrar que o circo tinha, eu tive que incorporar todo um cabedal da linguística e da letras para poder mostrar que o meu objeto tinha densidade. E com isso eu consegui a bolsa. Quer dizer, alguém leu e disse que não, então acho que tem relevância. Eu estou lembrando aqui das coisas que eu estudei lá no curso do Gilberto, que tinha uma tradição fora da antropologia, principalmente na Europa, né? Peter Burke, Bakhtin, pois é. Quer dizer, cultura popular era um grande tema, né, nessa história social, cultural europeia, né, não antropologia. Você também conhecia... Através da Marlise Meyer. É ela que trouxe todos esses autores, digamos, da cultura popular, da literatura e tal, para poder trabalhar na área dela. E aí nós pudemos ver uma intersecção. Mas essas coisas que são feitas em termos de dramaturgia e tal, tem um grupo na cidade de São Paulo fazendo isso, levando comédia e levando dramas dentro de uma perspectiva. Eu falei, olha, a dramaturgia popular então tem um antecedente importante que é o melodrama do século XIX, a comédia dell'arte do século XVI, século XV e XVI. Com isso eu consegui montar, digamos, um projeto que foi um projeto que me permitiu obter uma bolsa e fazer a pesquisa. E foi justamente, eu fiz junto, a Maria Lúcia também estava trabalhando com o circo-teatro. E isso foi, digamos, eu acho que a grande coisa da Ruth e da Eunice, elas apostaram nesses recortes que a gente fazia, porque eles eram, digamos, vias de acesso para entender o modo de vida dos trabalhadores. Assim como tem o modo de vida e a cosmologia e o parentesco na etnologia, por que não estudar parentesco e relações de vizinhança e tal que ocorre na periferia? Aí eu consegui fazer observação participante, etnografia pela primeira vez, indo para o bairro Jardim Três Corações, na Zona Sul, no Grajaú, e ver como é que era montado um circo, como é que ele chegava, como é que ele se relacionava com a vizinhança, o que ele oferecia, as estratégias, e foi, digamos, percebendo, digamos, que havia além do trabalho da militância, o tempo livre e o lazer era uma variável relevante para entender o modo de vida da população que morava na periferia. Nessa mesma época que você está fazendo doutorado, aí, em 78, 82, né? Isso, eu defendi em 82. Tem também um enorme crescimento de pesquisas sobre trabalhadores, principalmente sindicatos. Isso. Ciência política e sociologia vão estudar também o momento político, né? De surgimento do PT, uma série de coisas acontecendo no mundo acadêmico, estudando trabalhadores, mas aí era mais os trabalhadores organizados e militantes. Exatamente. Será, vamos dizer, de alguma forma, estava num campo, vamos dizer, mais soft, talvez, visto pelos colegas. Era visto como mais soft, digamos, não está estudando greve, formas de luta, organização política, você está estudando lazer. Lazer, estudando aquilo que antigamente se chamava um bairro dormitório, as pessoas vão para dormir. E aí tu começou a perceber que elas não vão para dormir, tem uma vida ali. Tem uma vida, tem opções, tem formas de exercer a religiosidade, a forma de
trocas entre tradições que vinham do interior de São Paulo com modo de vida caipira, com gente que vinha do norte, que vinha do nordeste, havia trocas. Então havia vida, na verdade, não apenas dormir, que é um pouco a perspectiva, né? O bar, o dormitório, o operário vai depois e fazer o que ele tem direito, a trabalhar e fazer política. E a gente começou a perceber que no cotidiano, na micropolítica, tinha política, só que era essa política vista numa chave que hoje eu chamo de perto e de dentro. É um pouco o meu mantra. A etnografia, ela capta, digamos, esse movimento, desde que você organize o seu olhar de perto e de dentro. É a primeira entrada. Eu faço uma oposição depois só metodológica com de longe e de fora, não que se oponham, mas há uma dialética entre esses dois momentos do olhar etnográfico. Então aí começou a aparecer como relevante essas pesquisas nossas, porque mostravam um ator social vivo, a presença das mulheres, a presença dos grupos familiares, dos jovens, das trocas e daquilo que aparentemente era irrelevante como lugar. Você veja, a gente começou a estudar lazer e tradicionalmente o lazer era visto como aquele momento recuperado da hora do trabalho em que o trabalhador recupera as forças para continuar sendo explorado na semana seguinte. Ele começou a positivar esse momento. Não, ali ocorrem coisas interessantes. Eles organizam o seu modo de vida de uma forma que vale a pena olhar. Não é simplesmente aquela perspectiva ainda da primeira fase da Revolução Industrial, que era, enfim, o trabalho, e a hora do descanso era para recuperar as forças físicas e psíquicas, né? Para poder continuar trabalhando. Não, naquele momento também tinha sentido em si. Foi essa a perspectiva da minha tese. Fora da antropologia, você fazendo pesquisa sobre cultura popular, entrava em contato com outros especialistas? Eu estou perguntando porque eu me lembro do Gilberto falar muito, uns textos de conhecimento heresia e tal, que o antropólogo, especialmente o antropólogo urbano, ele está lidando também com outros especialistas, jornalistas, cientistas sociais, urbanistas, pessoas que falam sobre aquilo que você está lá também falando de outro ponto de vista, né? Quer dizer, fora do ambiente da antropologia estricto sensu. Você discutia, como é que convivia com... Eu fiz muitos contatos com outras áreas. Eu fiz contato com jornalista, com arquiteto, com psicanalista, porque essa área, como era nova, eu contava para as pessoas, elas ficavam um pouco... Nossa, que interessante. Veja, eu dei um curso na Escola Paulista de Medicina para psiquiatras, mostrando para eles um trabalho que se chamou mais tarde a doença e cura na religião umbandista, porque eu continuei fazendo pesquisas paralelas ao circo, que é, por exemplo, com os grupos de religião mediúnica. Então, junto com o médico psiquiatra, com o professor, com o doutor Uracy Simões Ramos, ele me convidou para fazer uma pesquisa no Butantã sobre centro de saúde. E ele ficou intrigado porque as pessoas iam para o centro de saúde, para algumas doenças era o médico, para outras era o pai de santo. Por que isso? E ele me convidou, como eu tinha tido aquele primeiro contato com o candomblé e tal, eu digo, olha, vale a pena fazer pesquisa. E fui fazer pesquisa. E aí foi uma experiência interessantíssima, porque daí, em vez do candomblé, eu entrei em contato com a Umbanda. E com ele analisamos o processo que nós chamamos, entre muitas aspas, o processo de cura de uma esquizofrênica dentro do terreiro de Umbanda. Que é um processo, até hoje rende esse trabalho, porque ele mostra um pouco naquela linha da eficácia simbólica do Lévi-Strauss, como é que se dá o processo, entre aspas, de cura. Quando eu contei para os analistas, os futuros psiquiatras da Escola Paulista de Medicina, como é que se dava, no começo eu digo, cura na Umbanda, coisa de pobre, de negro, de periferia. Falei, vamos lá. Fui com eles, contei como é que foi a escola, no final do curso disseram, olha, professor, a gente mudou de ideia. Na verdade, quem cura mesmo é a mãe de santo. Eles, como psiquiatra, dizendo, claro que foi uma brincadeira, né? Primeiro eles diziam que aquilo era bobagem, não funcionava de coisa nenhuma. Coisas do tipo, por exemplo, chega um caso que a gente analisou, uma moça chega do interior do Nordeste para encontrar os seus parentes na periferia de São Paulo, veja, a periferia sempre presente. Ela chega na rodoviária e perdeu o contato, não tinha o endereço. Na rodoviária São Paulo, sozinha, ela teve um surto, que eles chamavam de surto. Na verdade, ela incorporou uma pombagira.
e pombagira, e ninguém sabia o que fazer. E ela começou a dizer coisa, começou a tirar roupa e tal, porque incorpora uma pombagira. A única coisa que ocorreu a fazer foi chamar a polícia, porque ela estava fazendo um atentado ao pudor. Levaram ela para o hospital psiquiátrico. E lá ela foi analisada por esses médicos. E os médicos começaram a perguntar, ela falava da pombagira, mas que pomba é essa? Eles não tinham ideia da ideia de pomba. Eu falei, tá vendo, vocês não têm um repertório para poder entender como é que essas pessoas dão conta do conflito, do sofrimento. Ela está dando uma dica para vocês que a pombagira não é a pomba do Espírito Santo, é uma outra pomba, é a pombagira. Aí dei o curso. Eles acharam aquilo uma maravilha, porque, na verdade, eu mostrei uma pista pela antropologia, como é que você... Essa é uma pesquisa ligada com a Umbanda, por exemplo. Rendeu e rende até hoje, porque sabe quando você faz uma pesquisa pequena, mas que pega um insight, ela perdura, né? Eu acho interessante na antropologia essas pequenas sacadas, pequenos textos, às vezes um artigo e tal, que, sem querer me comparar, mas quando a gente fala, por exemplo, dos trabalhos do Moço, a proeminência da mão direita, lembra desse texto? É um curto, mas aquilo, pá. Ou então, o ensaio da dádiva, são pequenos, na verdade são insights que perduram, porque são o resultado de um encontro com o outro, assim, de uma maneira muito etnográfica. Então, essa foi uma linha que eu desenvolvi durante muito tempo, analisando, fazendo pesquisa e publicando. A outra foi com jornalistas. Eu fui convidado para ser editorialista da Folha de São Paulo. E aí foi uma coisa engraçada, era o José Álvaro, eu esqueci o nome dele. Um deles era o José Serra, que fazia os editoriais sobre economia. O outro era da ciência política, não lembro o nome dele. E eu fazia os editoriais líricos, como dizia o Frias. Tudo que não era política, que não era economia e que era pobre, mulher, 13 de maio, festa da Senhora Aparecida e tal, tudo que saía disso, quem fazia era o antropólogo, que era um editorial que ele chamava de lírico. E eu, durante 2 anos, eu fiz editorial na Folha de São Paulo nessa chave. Olha que coisa interessante, né? E eu aproveitei fazer isso. Dei aula na Unicamp também, na PUC de Campinas. Na Unicamp, que é 2 anos? 2 anos eu estava fazendo doutorado, eu consegui dar aula lá sobre antropologia da religião e tal. Fui colega do Antônio Augusto, colega da Alba Zaluar, né, do Peter Frey, eles eram colegas mesmo nessa época. Mas eu fiquei até 1983. Aí teve um concurso na USP, eu passei, a Eunice me levou para lá e eu fiz o concurso. Tinha concurso? Não tinha, naquela época era um convite que era feito e uma discussão no departamento. O departamento reunia e os candidatos vinham, contavam o seu projeto e tal, eles decidiam. Depois que eu tive que fazer um concurso para formalizar, mas eu entrei dessa forma. Mas não tinha possibilidade de ficar em Campinas ou não? Tinha, mas eu optei por vir para São Paulo. Porque todo o meu trabalho era feito em São Paulo. Eu morava em São Paulo e pegava um ônibus, né, para poder dar aula, chamava Massa Crítica. O ônibus que levava a gente de São Paulo para a Unicamp, porque eram os professores e alunos que iam dar aula lá e voltavam. E eu dei. Então, essa minha linha, a outra linha que você falou que era fora, foi com patrimônio. Pois é, eu ia te perguntar sobre isso agora. Você teve, pouco depois, né, o governo do Paraná, você coordenou na Secretaria de Cultura a área de patrimônio. A área de patrimônio. Mas antes disso, eu fiz uma experiência aqui em São Paulo no CONDEFAT, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, cujo coordenador na época, Antônio Augusto Arantes. O Heitor faz parte do conselho, eu também fui agora, recentemente fui convidado, fiquei 1 ano só, mas nessa época eu não fazia parte eu fui convidado pelo Antônio Augusto Arantes para fazer uma pesquisa. Aliás, foi convidado, o Antônio Arantes convidou a RUT para a pesquisa, que a RUT tinha um centro chamado SEDAC, que era o Centro de Estudos de Ação Cultural, uma coisa assim, chamava SEDAC. E a RUT passou para mim, você não quer fazer uma pesquisa que o Antônio Augusto Arantes está encomendando, para a gente entender por que há uma dificuldade da população de uma cidade tombada pelo patrimônio de receber, digamos, as orientações de preservação do patrimônio arquitetônico, que foi a cidade de Santana de Parnaíba, que é uma cidade aqui perto de São Paulo, onde tem a Casa do Anhanguera,
Então ela é tombada pelo IPHAN, pelo CONDEFAT, né? E havia uma dificuldade dos moradores de receber os técnicos, porque o técnico chegava lá para ver se eles tinham modificado uma esquadria, uma pintura e tal. Então era visto como fiscal, né? E claro, então a população, os moradores, viam aquilo como uma espécie de ingerência. E a pergunta do Antônio foi por que eles não entendem a questão do patrimônio. Então eu fiz uma pesquisa etnográfica durante um ano com 2 funcionárias do CONDEFAT e fizemos uma pesquisa chamada Santana e Parnaíba, Memória e Cotidiano. Foi a pesquisa feita lá. Mas quando eu vou para o Paraná, eu assumi o CPC, que é o Centro de Pesquisa do Patrimônio. Mas aí você foi... Aí eu fui convidado pelo governo do estado. Licenciou da USP? Pedi uma licença. Ficou 2 anos. 2 anos lá, o governador Richa, na época, o Fernando Guignone era o secretário de Cultura, me convidou para assumir a coordenadoria do Patrimônio Cultural, chama CPC. E aí, então, aquilo que eu tinha mais ou menos discutido aqui, aí eu tinha a possibilidade de implementar lá no meu estado. Aí eu voltei para Curitiba, fiquei lá 2 anos, e fizemos uns trabalhos interessantes lá, por exemplo, o tombamento da Serra do Mar. O segmento do Paraná foi tombado na minha gestão. Fizemos uma pesquisa sobre o caminho das tropas, por exemplo, dos tropeiros que vinham lá de Viamão, trazendo as mulas para Ouro Preto, para seguir, passavam em Sorocaba, então todo o trabalho, as cidades que ficavam ao longo, digamos, do caminho das tropas, a gente fez um trabalho sobre isso, e vários trabalhos de... Aí, veja, uma coisa interessante, trazendo o olhar da antropologia para o patrimônio, que era dominado pelos arquitetos. Chamava o patrimônio de pedra e cal. Entre os historiadores, trazendo a história da memória, e o modo de vida dos moradores e tal, era uma coisa que não aparecia. Então entra a antropologia. Mas a antropologia entra e várias pessoas, você falou do Antônio Augusto Arantes. Então, é uma referência. Mas o Gilberto também foi do Também, IPHAN, foi do IPHAN. Lá da Casa Branca. Da Casa Branca, tombar um terreiro era uma coisa que... Para os antropólogos, esse mundo do patrimônio, folclore também, era um campo, vamos dizer, fácil de ocupar. Fácil de ocupar, porque tinha a ver com a questão da cultura popular e tal, mas daí entrou o famoso patrimônio imaterial, né? Nós um pouco ocupamos a ideia do patrimônio imaterial, que são os saberes, os conhecimentos, as práticas, os rituais e tal. Então teve uma polêmica hoje que é entender, sair um pouco. Veja a do Gilberto, muito interessante o tombamento do terreiro, porque tombamentos tradicionais no Brasil era a arquitetura militar e religiosa barroca. Igrejas fortes, né? Arsenais. De repente você tomba um terreiro de candomblé. Isso é uma coisa, uma novidade incrível. Aqui em São Paulo também foi tombado um terreiro. Foi uma aluna minha, a Rita de Cássia, que fez, e o Wagner da Silva, que fizeram, vamos dizer, o fundamento. E outra coisa que eu fiz, que foi interessante também, como uma novidade, o tombamento do Parque do Povo, um território nos Jardins de São Paulo, lugar clássico, assim, da elite e tal, um espaço de futebol de várzea, um terreno de um time de futebol de terra. No tempo ainda em que o Rio Pinheiros, ele fazia, o Tietê e o Pinheiros, eles faziam meandros na cidade. Eles foram, né, foram endireitados em função de mudanças arquitetônicas e urbanísticas. Quando eles faziam aqueles meandros, na várzea dos rios, quando eles baixavam, era ocupado para lazer da população, pescar, andar de barco e jogar bola. E ali sobrou, como um último resquício, no coração dos jardins, um espaço que era dedicado ao futebol de várzea, com um jogo de futebol de várzea. Isso incomodava os vizinhos. O que são essas pessoas que vêm jogar futebol segunda-feira, dia de trabalho? Deve ser vagabundo. Aí a pesquisa etnográfica foi lá e mostrou, sabe quem eram? Trabalhadores do setor de hotelaria, serviços, hotéis e restaurantes, cujo domingo era segunda-feira. Então, só a etnografia, o olhar da etnografia, é para mostrar que realmente aqueles atores sociais estavam exercendo um lazer diferente ali no meio. Agora, essa experiência no Paraná, né? Você tinha uma experiência como pesquisador, basicamente, de temas da cultura popular e tal. Lá, durante 2 anos, você também entra no mundo da gestão. De políticas públicas, né? Com toda a dinâmica peculiar. Como é que foi essa experiência do pesquisador? Né?
Olha, como eu fui convidado, eu tinha uma espécie de carta branca. Tanto o governador, na verdade foi o Guignone, ele era dono de uma livraria, ele era o secretário de Cultura, então ele foi convidado porque ele era secretário de Cultura, um livreiro, devia entender de cultura, mas ele não entendia de patrimônio e por isso que ele pesquisou e tal, colocar pessoas com conhecimento da área. Então ele me dava um bom respaldo. Então a parte política de discussão era colocada, digamos, naquele plano. Claro que eu tinha que oferecer para ele as condições para ele poder argumentar, né? Mas a gente teve que, enfim, discutir com proprietários, por exemplo, de tombamento da área, fazer com que aquilo fosse tombado e mostrar que aquilo era importante. Então, mas aí entrava na lógica do Estado, né? Que era uma coisa que eu não conhecia muito, mas os meus funcionários, que eram funcionários de carreira, tinham esse tipo de conhecimento. Então, eu dou orientação mais teórica e institucional e eles elaboravam, digamos, estratégias para que aquilo pudesse ser negociado. Foi uma experiência interessante, que depois eu apliquei aqui em São Paulo também. Eu fiz uma coisa, eu fui convidado pela Marilena Chauí, foi secretária da Cultura da Erundina, para assumir uma diretoria chamava IDARTE, que é um instituto de cultura contemporânea do Centro Cultural São Paulo, que também era uma coisa de vanguarda, muito interessante aquilo, porque fazia com que a gente pudesse incentivar ações de vanguarda com relação à cultura e registrar isso, né? Então eu também tive, de vez em quando eu fazia uma incursão assim pelo Estado, curta, mas voltava para a academia. Isso é muito interessante. Mas aqui você continuou dando aula, você não teve que se licenciar? Não, aqui não. Aqui lá eu tive que passar 2 anos lá com licença. O pessoal, a Eunice e a Ruth, vamos dizer, deram respaldo, porque acharam que era importante para mim, digamos, para a questão do patrimônio, poder fazer essa experiência, e era um pedido político também, né, que é interessante. Agora, aqui, as minhas experiências no Estado, nos órgãos públicos, foi concomitantemente a minha função de professor e pesquisador. E aqui, bom, você vira professor em 83. Isso. Como é que era essa experiência, um professor novo de antropologia, chegando no departamento? Teve um ritual de passagem, o primeiro curso que eu vou dar junto com a Eunice Duran, na mesma sala. Foi assim, rito de passagem, né? Para dar um curso sobre antropologia 1, os clássicos. Você dividia um curso? Aí a gente dava junto, né? Foi uma maneira de entrar. Depois, é claro que eu adquiri a minha independência, mas esse primeiro foi assim, tipo, ela lá na aula e eu tendo que falar sobre Durkheim, sobre, né, os autores e tal, e ela ali assistindo, depois ela falava e tal. Foi interessante, né, o rito de passagem. Mas eu comecei a dar aquilo que todo mundo tem que dar, que é antropologia 1, 2 e 3 e tal, dividindo, mas aos poucos eu fui me especializando um pouco na pesquisa de campo, que foi a matéria que eu gostava de dar, na verdade, né, pesquisa de campo e antropologia. Durante os primeiros anos, as matérias eram divididas pelos professores, todo mundo tinha que dar. Mas aos poucos a gente vai um pouco se especializando e eu entrei um pouco para dar, durante muito tempo eu dei pesquisa de campo em antropologia, que é ensinar como você faz um projeto, como você vai a campo, e você faz o caderno de campo, o relato de campo e o relatório. E aí eu acompanhava os alunos, aí abri um campo imenso, né? Foi nesse tempo que eu fiz, para poder me ajudar a fazer isso, e não ser uma coisa muito pessoal, ser um trabalho coletivo, o núcleo de antropologia urbana. Pois é, te perguntar agora sobre o núcleo de antropologia, que você criou em 88. Isso, 88. Faz 30 anos. Você veja só, e continua. E o que significa criar um núcleo nessa época? Era para dar mais visibilidade? Ou... Era um pouco para fazer com que a orientação, eu já estava orientando mestrado e doutorado, depois fui para doutorado, para que a orientação não fosse uma coisa muito individualizada, orientador-aluno. Então, eu fiz com os meus orientandos uma espécie de coletivo. A gente compartilhava as pesquisas de campo. Como eram mais ou menos todas, tendo como São Paulo como laboratório, cada um fazia um recorte, era um bom momento e um lugar para que a gente contasse as peripécias de campo, as dificuldades, as etnografias, as leituras. Então, eu abri um campo assim, absolutamente informal. Era o núcleo que eu fiz dos meus orientandos. A gente conseguiu uma salinha lá para se encontrar e eles compartilhavam comigo e eu também ia aprendendo. A gente começou a ter uma espécie de orientação coletiva. Um pouco por aí que foi os primeiros anos. Aos poucos,
como começaram a aparecer mais alunos, eles começaram um pouco a se especializar. Alguns iam mais para religião na metrópole, outros começaram a trabalhar com lazer e cultura popular, alguns com jovens, aí começou a especializar. Mas num primeiro momento era uma troca assim dos meus orientandos. Chegavam alunos de fora, porque escutavam, olha, tem um lugar que a gente possa discutir, parecido com aquilo que eu te falei, que era o seminário das segundas-feiras da Ruth e da Eunice, que era um lugar informal de discussão. Então ali a gente podia contar as coisas de uma maneira informal e escutar alunos de graduação dando palpite, por exemplo, na dissertação de um mestrando. Podia fazer isso. Alunos de graduação na USP são bastante animados, né? Tem o Caderno de Campo, Caderno de Campo. Tem a Graduação em Campo, que fomos nós que fizemos também. Vocês fizeram. Nós que fizemos. Interessante. Eu não me lembro agora em que ano você me convidou. Uma vez eu fui lá. E você foi? Isso, era alunos de graduação, mesmo da Daniela Afonso. Lembra, Daniela? Graduação ainda. Graduação. E tinha uns 20 pessoas, a maioria orientando o teu. Acho que não todos, mas também servia como espaço de convidar pessoas para falarem, né? A gente chamava sempre um pesquisador de fora para dar conferência inaugural. Militares, sim, você falou sobre isso. No começo eram os meus alunos da USP, aos poucos foi abrindo e vinha gente do Brasil inteiro, virou. E depois saíram muitas iniciativas no Brasil todo em cima desse. Porque a ideia era fazer que alunos de graduação tivessem um lugar. Normalmente nos nossos encontros, doutorando, mestrando, e o aluno de graduação vai lá com aqueles painéis, mostra que ele fica lá, né, na frente. Ali não, vocês são os protagonistas, vocês vão dar e falam e dizem, e os alunos depois, eles tinham que fazer os comentários. Então dava uma certa importância para o aluno de graduação. Aí eles ficavam, cada vez que eu viajo agora, eu digo, nossa, professor, eu lembro que tive, como agora você lembrou, minha primeira apresentação foi no Graduação em Campo. Tinha aluno que vinha conhecer São Paulo, que vinha de umas universidades bem longínquas, não conhecia a cidade. Então, a Graduação em Campo, eles apresentavam e depois sumiam. Iam passear pelo centro, iam para os lugares e tal, que era um pouco entrar em contato com a metrópole. Eu falei, faz parte, conhecer a metrópole. Agora, pensando no campo da antropologia, 30 anos depois, né, o rótulo antropologia urbana, você ainda acha que faz sentido? Eu acho que faz sentido. Tem alguns colegas que acham que não faz, né? Ele é um bom guarda-chuva, na verdade. Aquela coisa de antropologia na cidade ou da cidade. Eu mantenho um pouco essa dicotomia para provocar, na verdade, né? Porque, na verdade, a antropologia urbana, ela junta essas duas perspectivas, o da e o na cidade, por exemplo, né? E ela permite uma quantidade muito grande de pesquisas que tem a ver com a escala da cidade, por isso que eu mantenho. Uma coisa é você fazer pesquisas, por exemplo, em São Paulo, vou te dar um exemplo, uma pesquisa sobre a marcha gay em São Paulo. Aqui ela tem lugar, agora vai fazer uma marcha gay numa cidadinha do interior, não dá, porque a escala da cidade lá não permite o exercício de uma diferença de forma pública. Quando eu fiz a pesquisa sobre a Mística Urbe, o meu livro sobre práticas esotéricas, numa cidade como São Paulo, havia uma coisa que quem trabalhava com a New Age fazia, que era uma espécie de circulação das crenças. Você podia ir em qualquer uma, você fazia um exemplo aqui, outro lá. Vai numa cidadinha do interior, por exemplo, ver se você pode... Se você é católico, você não pode ir para o terreiro de Umbanda, porque eu digo, virou macumbeiro agora? Então, o tal do consenso, do olhar de uma cidade de outra escala, ela, de certa maneira, condiciona as tuas escolhas. E São Paulo, não. Então, escalas urbanas permitem você ter algum tipo de exercício, né? A questão da complexidade. Pois é. Quando nós fizemos uma pesquisa recente agora... O Gilberto, na tradição do Zinho, eu lia muito isso, né? O que é a metrópole comparada com isso. Vamos dizer, a sociedade, o círculo social estreito. Exatamente. Isso. Né? Pode ser uma cidade pequena, mas pode ser um grupo na cidade pequena. Pode ser um grupo na cidade, exige uma aderência grande. Exato. Né? Você tem pouca margem de manobra, quer dizer, a tua identidade está muito marcada por uma identidade abrangente. Na metrópole, um círculo ampliado, você pode transitar. Você veja... A antropologia tem muito a ver isso com trânsitos, fluxos. Eu tive um exemplo etnográfico muito interessante também. Foi uma aluna minha que fez
uma pesquisa sobre tinha um mercado chamado Mundo Mix, que era um mercado que tinha, você lembra disso? Na Barra Funda, que era um mercado, há alguns anos, onde apareciam, os protagonistas eram drag queens, eram travestis, gays e tal, e lá eles se encontravam e, enfim, compravam, vendiam, se exibiam, se mostravam, tinha um espaço para eles, espaço legítimo de encontro. E aí teve um caso muito interessante de um senhor, que foi feita a entrevista com ele, e lá era um drag queen, assim, montadíssima, né, exuberante. Foi feita a pesquisa e descobriram, depois da conversa, que no dia a dia ele era diretor de uma escola na periferia. Lá ele era diretor. Aqui no centro ele podia exercer, digamos, esse outro lado. A metrópole permite fazer isso, né? Então, quando eu digo que é antropologia urbana, e aí vem as categorias com quem eu trabalhei. Pedaço, a mancha, o circuito, o trajeto. A cidade, na verdade, aparentemente ela é heterogênea e complexa, mas no dia a dia, nas escolhas, são feitas em espaços da paisagem urbana que tem que ver com a dinâmica da cidade. Por isso que mantém a ideia da antropologia urbana, ela tem uma referência que vale a pena pensar em função, digamos, das escalas e dos espaços onde as coisas ocorrem. Você teve a experiência interessantíssima também, que eu te perguntar, de fazer uma expedição urbana, né? Pois é. A expedição foi 2004? Isso? Foi 2004, nos 450 anos da cidade de São Paulo. A prefeitura, né? Foi um livro belíssimo. Saiu um livro muito bonito, porque foi uma experiência que foi no tempo da Marta Suplicy, foi no ano dela, e a Maria Inês Mantovani, que era presidente da empresa chamada Expomos, que era de museologia, junto com o Nauro, resolvemos fazer uma comemoração diferente da cidade de São Paulo, nos 450 anos, e fizemos uma viagem por dentro da metrópole. Mas daí não era etnografia, era uma viagem etnográfica, quer dizer, sob inspiração da etnografia. Então, os profissionais que eram de todas as áreas, da arquitetura, da história, do urbanismo, da etnomusicologia, da psicanálise, cada um deles lia a cidade e o trajeto numa chave. E a gente se encontrava e, digamos, podia compartilhar. Então, de novo, eu estava querendo abrir que a etnografia não é só para produzir um trabalho acadêmico da universidade, ele é uma ferramenta bem trabalhada que amplia o horizonte e pode conversar com outras áreas na interdisciplinaridade. Foi isso que aconteceu. Queria te perguntar um pouquinho, você falou já do Mística Urbe, né? Do interesse por esse mundo esotérico, New Age, o livrinho depois você escreveu para a minha coleção Brasil da Nova Era. Do Brasil da Nova Era, Ainda continua tendo um certo interesse, o pessoal de Guadalajara, René, ela me convidou para ir no encontro lá, porque no México ainda tem uma presença muito forte da questão da Nova Era e a presença dos rituais indígenas que trabalham um pouco nessa chave. E tem também a perspectiva no Brasil, que eu chamei de xamanismo urbano, né? Então, quando eles chegam. Mas o boom mesmo foi nos anos 90, 2000. E aí, no Brasil, a questão da New Age um pouco terminou. Ficaram alguns equipamentos onde é possível fazer esse exercício de uma espiritualidade, entre aspas, pós-moderna, né, que foi o que aconteceu. Alternativo, as comunidades e tal, Alto Paraíso, a Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros, esses lugares assim que são lugares, né, de chakra, né, os chakras do planeta. Tinha todo um discurso muito interessante a respeito disso, mas que teve o seu apogeu e depois ele terminou, digamos, derivando em outras áreas. Você, não me lembro de ter visto, quantas teses, dissertações, você já orientou muitas, né? Agora esse número eu teria que ver. Você tem muito gosto nesse trabalho de orientador. Isso. Né? E como você falou, você procura dar muita atenção, dar um certo protagonismo, até que é raro, até para alunos de graduação participar das coisas, né? Porque eles, na verdade, se você pensar bem, esses alunos nossos, tanto de graduação, mestrado, doutorado, eles são como antenas. Chega uma hora, você como orientador não dá conta de acompanhar todas essas modificações. E eles obrigam a gente a continuar lendo, ou pelo menos trabalhando em cima da proposta que eles fazem, e está sempre antenado com o que está acontecendo. Novidade. Eles que nos trazem coisas novas, né? Então, os meus orientandos, por isso que eu faço a questão da troca, do compartilhamento, porque eles estão sempre trazendo. Cada aluno me traz uma questão nova.
mesmo agora os últimos que estão entrando, eles trazem facetas novas das experiências que estão ocorrendo, no caso nosso, na cidade, fora também. Eu fiz experiência com populações indígenas também na cidade, né? Mas isso me permite ficar, digamos, atento ao que está sendo experimentado, a ideia do experimento. Se o ator social experimenta, nós também temos que fazer os experimentos etnográficos, metodológicos. E você continua gostando da experiência etnográfica? Gosto. De a campo? De a campo. Porque para muitos colegas é um momento que você faz a pesquisa lá para o mestrado, doutorado, e depois você passa, vamos dizer, para um nível mais teórico, mais escolar. Não sei se foi, quem foi que falou isso, talvez foi o Goethe, algum desses autores falou assim, que quando o antropólogo ele se distancia do campo, ele se desvitaliza. É o que nos mantém vivo, é o campo, de uma maneira ou outra. Eu estou fazendo pesquisa agora, bem contemporânea, junto com meus alunos, compartilhando com eles, para manter, digamos, a etnografia como sendo a forma de entrar em contato com o outro, mas produzindo um conhecimento sempre. E fazendo com que outras pessoas, não antropólogos, também possam participar. E qual é a tua pesquisa agora? Agora, se veja, nesse momento eu fiz 2 experiências interessantes de etnografia. Uma delas foi quando fui convidado para um PROCAD. O PROCAD é aquele programa do CNPq que articula um programa de pós-graduação já consolidado com outro que está sendo implantado. Nós fizemos um com a UFAM, em Manaus. Mas foi com os etnólogos, o Márcio Silva, Marta Amoroso, e me convidaram para ir, né? Eu falei, por que será? Vai ver que eu sou exótico para eles, né? Que era paisagens ameríndias. E aí tinha paisagens, rios e circuitos, e tinha uma presença mais ou menos, uma coisa assim como tempo livre, lazer de populações indígenas na cidade. Uma coisa meio ambígua. Eu falei, não interessa, me convidou, eu vou. E fui com os meus alunos lá para fazer uma experiência em Manaus, com populações indígenas que moram em cidade. Foi uma experiência muito interessante, metodologicamente, porque um pouco era por aí. Então, pois então, a ideia de eu entrei por aí, mas veja como é a questão da etnografia, né? Eu não conhecia Manaus, os meus alunos tampouco conheciam. A gente foi nessa chave, né, junto com os etnólogos e tal, e entramos num campo de uma maneira assim um pouco sem mais ou menos saber por onde ia rolar, mas tendo ideia de que era um pouco a presença indígena e o tempo livre e tal. Como é que a gente começou a pesquisa? A gente começou sendo convidado por um grupo do Sateré Maué, depois de várias peripécias em campo que não deu certo. Um deles nos convidou para ir visitar uma aldeia urbana, lá no bairro da Redenção, chamada Iapereí. Chegamos lá para conhecer e tal. A primeira coisa que ele nos mostra, a gente achando que ele ia mostrar coisas ligadas com o ritual, com a cosmologia, com o parentesco, nada, ele mostrou troféu de futebol. Falei, bom, ficamos meio surpresos, mas na hora, digo, aí tem uma pista. Aí eles começaram a contar a presença deles no Peladão. O Peladão é uma liga de futebol amador que tem em Manaus, onde existe uma chave indígena de meninos e meninas, homens e mulheres jogando. Então tem, claro, como é uma liga muito grande, tem os adultos, sênior, dente de leite e tal, e uma chave indígena. E eles mostraram os troféus. Digo, que interessante. E futebol cai na chave do lazer, né? A gente foi fazer pesquisa, aí aqui começa a aparecer coisa interessante. Começamos a perceber que a presença do Sateré Maué no Peladão era futebol, mas era também um lugar de disputa, quem é índio e quem não é, porque para entrar na liga tinha que mostrar a carteirinha, né, dada pela FUNAI. E quem não tinha que provar que era índio. Como é que você prova que era índio? Tinha que voltar para a aldeia e conversar com a avó para mostrar, e principalmente quem casava com não índio. Continua sendo índio? Uma discussão. Essa era a discussão a respeito de identidade indígena para poder jogar futebol. Então, veja, o lazer, como foi feito em São Paulo, abre um campo para pensar outras coisas. Uma outra pesquisa, a menina resolveu, o que eu faço agora com as mulheres e tal? Elas estavam vendendo artesanato. Puxa, isso é quase senso comum. Índio vende artesanato, né, nas cidades para poder sobreviver. Ela começou a pesquisar as mulheres Sateré Maué, isso foi a Ana Sertã, que agora está em Belo Horizonte. E começou a perceber que, além de fazer artesanato para vender, tinha uma discussão de estética. Algumas
alguns braceletes eram feitos com algumas miçangas e com algumas sementes, porque era bom para vender em São Paulo. Outras vendia no exterior. Então era um outro tipo de gosto que as pessoas tinham. Algumas eram feitas para o sateré. Então tinha uma discussão, enquanto elas faziam as miçangas e os braceletes com as sementes e tal, elas iam, digamos, discutindo padrões estéticos que tinham a ver com a venda. E ao mesmo tempo, e aí vem a parte mais interessante, a tese a dissertação da Ana Certeza chama Seguindo Sementes. A maneira delas conhecerem Manaus era em busca de sementes. Elas sabiam que em tal terreno baldio tinha tal semente. Em tal época, elas iam lá colher. Na UFAM, no campus, com muita área verde, né, tinha outras sementes. Outras vinham da terra indígena, mas algumas eram compradas no mercado. Então, de repente, havia um circuito das sementes e elas, seguindo as sementes, elas liam a cidade de Manaus. Então, de novo, uma atividade que aparentemente era econômica, que é econômica, mas ao mesmo tempo permitia, digamos, construir um circuito do sateré. E aí fomos várias outras, a tucandeira e tal. Mas o mais interessante foi tomar as categorias que foram experimentadas e desenvolvidas ao longo desses 30 anos que você falou, na cidade de São Paulo, como laboratório, para um outro contexto de presença indígena numa cidade como Manaus, que ela é também uma metrópole, mas tinha Parintins, Barreirinha, Tefé, cidades com 100 mil habitantes, 40 mil com presença indígena. Será que dá para aplicar o conceito de pedaço, circuito, trajeto, mancha? Então a gente ia tendo que remodelar os conceitos em função do contexto da escala da cidade. Então por isso que eu mantenho a antropologia urbana. Só que esse grupo, por uma questão assim de campo, eles estavam contando para uma etnóloga o que eles faziam. Olha, a gente está estudando populações indígenas na cidade e tal. Ele disse, então você deve fazer uma coisa chamada, devia ser assim, tipo etnologia urbana, meio tirando umas, né? Eu falei, exatamente, então o grupo ficou Grupo de Etnologia Urbana, GEL, para dar conta, digamos, desse experimento num outro recorte, na verdade, né? Conversando com os etnólogos. Então, essa ideia de conversar com outros profissionais nos permitiu ampliar, digamos, o uso da etnografia. Uma vez feita essa pesquisa lá, um professor da geografia da UFAM, o professor Aldemir, nos convidou para trabalhar com geógrafos. Como é que os antropólogos trabalham com geógrafos? Eles têm uma pesquisa que terminou chamada Cidades Médias, da calha do Rio Solimões. O Aldemir dizia, segundo os critérios do IBGE, não tem cidade na Amazônia, tem Manaus e Belém. O resto é cidadinha de 40 mil habitantes. Mas não é bem assim, elas têm uma função, elas têm um contato, têm um contexto. Vamos recuperar o urbanismo na região de Manaus, né? E aí convidou a gente para fazer etnografia junto com eles. Então a gente fez Tefé, passou por Coari, Manacapuru, Tabatinga, Itacoatiara, Parintins, junto com os geógrafos, eles com seus GPS, né? E a gente com o caderninho de campo, compartilhando ferramenta de análise, mas compartilhando perspectiva metodológica, então, mais um experimento. Foi uma coisa muito interessante também, que rendeu algumas teses, algumas pesquisas e tal, algumas publicações. Interessante. Que é uma tentativa de, vamos dizer, de fazer render a etnografia, né? Para além do trabalho acadêmico do orientador, do orientando e os seus recortes pequenos. Não, ela amplia. A última experiência que está em curso ainda foi também uma experiência de etnografia compartilhada, coletiva. 10 ex-orientandos meus, meninos e meninas, foram convidados. Eu recebi o convite por parte do SESC de São Paulo para fazer uma pesquisa sobre as motivações dos frequentadores do SESC. E aqui em São Paulo tem muitas unidades, né? Então, o CPF, que é o Centro de Pesquisa e Informação, escolheu um corpus de unidades que dão conta de várias regiões da cidade de São Paulo, 9 unidades, e a gente ia fazer uma pesquisa etnográfica. Disse, como é que eu vou fazer uma pesquisa etnográfica ficando uma semana em cada unidade com 10 pesquisadores? Era como se eu mudasse o algoritmo, né? Eu falei para eles, olha, a pesquisa clássica da antropologia é um pesquisador de 3 anos nas linhas trobriandesas, né?
Agora são 10 pesquisadores, uma semana dentro de uma unidade. Como é que a gente faz? São vários olhares, um tempo curto, mas com imersão no campo. Então, eu dividia durante uma semana, todos os horários, todos os dias tinha 3 pesquisadores. Os 3 iam embora, chegavam mais 3, depois os outros. Então, sempre havia um olhar etnográfico. Cada um deles fazia o relato de campo e à noite compartilhava o relato. No dia seguinte, eles iam com o olhar deles e o olhar dos outros. Então, chegava no final da semana com uma visão de uma certa totalidade a respeito daquilo. Claro, com todas as limitações. Feito isso, passava para outra. Fizemos em 9. Uma produção de mais ou menos 2.000 páginas de relatos de campo. Tivemos que utilizar um aplicativo, MaxQDA, por exemplo, para poder ajudar a gente a identificar os tags, né, e a árvore de conceitos para poder identificar, num primeiro momento, onde aparece a categoria idoso. Então, o aplicativo mostrava, com isso a gente podia escrever um texto a respeito dos idosos no SESC. E aí aconteceu uma das coisas interessantes que chamou muita atenção o pessoal quando a gente deu a devolutiva, foi para mostrar qual é a contribuição da etnografia, porque eles são acostumados a fazer surveys. Quantos por cento vão para cá, quantos para lá, grandes, né, pesquisas de survey quantitativas. E eu queria mostrar que a pesquisa que se contrapõe a essa, em todas as aspas, qualitativa, que dizia que era a etnografia, o que ela contribui? E aí tem uma historinha interessantíssima, que eles ficaram assim, nossa, é assim que funciona? A gente, conversando com as pessoas, não faz entrevista, a gente conversa, participa, joga junto com eles, entra na GMF, que é a ginástica multifuncional, vai na piscina e fica atento no caderno de campo. E um dia a gente conversando com o idoso, que é um dos segmentos que eles têm programa, a gente perguntou, mas o que é o SESC para você? O SESC para mim é o quintal da minha casa. Nossa, ele se encheu de orgulho, abriu o peito. Aí, conversando outro dia com um funcionário, perguntando assim, o que eles acham que é o SESC? Esses caras acham que o SESC é o quintal da casa deles. Aí, mas olha, se eu fosse fazer análise de conteúdo independente do contexto, a frase é a mesma, mas aponta para 2 perspectivas completamente diferentes que mostram leituras diferentes. Quando eles perceberam o que a gente pode contribuir, na verdade, nossa, que interessante. E aí tem vários exemplos mostrando que a etnografia ela pode render, tanto quanto rendeu naquela expedição São Paulo, que durou uma semana, não foi uma etnografia, mas foi uma leitura da cidade abrangente com olhar etnográfico. Agora a gente pode fazer isso de uma maneira um pouco mais sistemática, com 10 pesquisadores, cada um deles compartilhando. Então, gostaram tanto que pediram para a gente continuar. A gente fez agora 5 unidades no interior de São Paulo, mostrando que, olha, para nós é interessante porque nos obriga a repensar categorias como tempo livre, lazer de jovem. Teve uma menina que falou, o que você veio fazer no SESC? Eu venho fazer um monte de nada. Para o funcionário, escutar que alguém vem fazer nada lá era o fim da picada. Não, tem que ter atividades, porque a tradição dos estudos de lazer do Dimas Didier é que o tempo livre do trabalhador tem que ser ocupado por atividades educativas, de lazer e culturais. Agora, se ir para lá para não fazer nada é a velha ideia do Lafargue, né? O direito à preguiça, que é não fazer nada, por exemplo. E a gente mostrou que tem sentido ir para um lugar em São Paulo onde você vai lá e não faz nada. E aí ela foi superlativa, uma outra. Eu vim fazer um monte de nada aqui. Bem, quando eles começaram a perceber isso, e a gente começou a discutir o que é agora lazer, tempo livre, uso da cidade, os equipamentos da cidade, são uma espécie de oásis, né? Tem gente que vai lá dormir, tirar soneca no SESC. De novo, era uma coisa que causava espécie. Digo, e por que não ter um lugar nessa cidade que acolhe e você pode ir lá e tirar uma soneca? Fantástico isso. Começaram a perceber a delicadeza do olhar etnográfico e não a trivialidade. Isso junto, eu sempre lembro de uma frase do Lévi-Strauss que diz assim, a gente está acostumado a trabalhar com fragmentos. Chega uma hora, os fragmentos se juntam num todo orgânico, né? Que é uma perspectiva que a etnografia vai dando. Por isso que eu ainda continuo muito interessado na etnografia, porque eu acho que ela permite, digamos, dar conta dessas coisas que às vezes escapam num olhar que eu chamo de longe de fora.
Mas não descarto esse olhar do Juiz de Fora, senão eu volto para a tentação da aldeia, que é ficar dentro do trabalho de campo num estudo de caso. Não. Os estudos da antropologia de perto e de dentro, eles apontam para horizontes mais amplos, que é de fora e de longe, que é uma perspectiva já da perspectiva do próprio Lévi-Strauss, né? Estruturalista de longa duração. A experiência etnográfica transita, né? Transita, pois então. Polos. Ela transita, você não pode, por exemplo, valorizar um polo ou outro, tem que utilizar os outros. Por isso que eu brinco também com a dicotomia da e na cidade. Você, multiplicando etnografias na cidade, você pode entender o que é uma antropologia da cidade, né? Se é que ela existe, porque tem discussões a respeito. A cidade contemporânea, ela é discutida, será que ela forma uma unidade mesmo ou não, né? Tem discussões muito interessantes a respeito disso, na filosofia mesmo. Bom, Guilherme, é ótimo, a gente passou aqui, está em plena atividade, né? Eu teria mais uma curiosidade. Pode falar. Para fazer, para encerrar, que eu faço essa pergunta para quase todos os entrevistados. E a pergunta é de surpresa mesmo. O que tiver à mente se eu pedir para você destacar um livro que te impactou com aquela leitura que... Na antropologia? Antropologia ou fora. O que te vem? Pode ser dois? Pode. Grande Sertão Veredas e Os Argonautas do Pacífico Ocidental. Ótimas escolhas, já li os dois também. Em que momento você leu esses livros? Bom, Os Argonautas, na verdade, foi editado no Brasil com uma introdução da Eunice Duran, naquela coleção Os Pensadores, que foi uma coleção incrível que ocorreu, né? Muito interessante. Tem muitos outros antropólogos lá. Mas esse foi um livro que me abriu o campo da etnografia, né? E isso para todos os antropólogos, não é uma novidade a gente ter lido Os Argonautas e sentido ali, digamos. Mas você acha que não? Eu acho que 95% dos antropólogos leem a introdução e a conclusão sobre o Kula. Eu li o livro inteiro, fiquei fascinado pela navegação, né? Nossa! A grande maioria das pessoas só leu a introdução e a conclusão. Eles não leram aquelas aventuras dele Nossa. no circuito, né? Pois é. O livro inteiro, o mundo inteiro. Porque não se dá o livro inteiro não se dá. De antropologia, é grande e tal, é picadinho. Dá um picadinho. A edição dos Pensadores, ela é importante porque é na íntegra, né? Íntegra. E tem aquela introdução, daí tem as fotos. Tem um livro também que saiu pela Ática, né? Sobre Malinowski. Isso, eu fiz um texto sobre o Malinowski, Mas Os Argonautas em si é um livro muito impactante. São esses dois, claro que... Né, você mas pergunta, o Grande Sertão, você leu quando lembra? Eu li há muito tempo o Grande Sertão e eu releio. O Grande Sertão é aquele tipo do... Olha, como eu morei em Buenos Aires, o meu grande autor em Buenos Aires era Borges, né? Que eu meio que comparo, não é porque comparo, Borges é para a Argentina e para as letras, digamos, latino-americanas, o que Guimarães é para nós. Eu considero assim, eu li todas as coisas do Guimarães e realmente eu fico fascinado com essa leitura, digamos, da valorização do outro, né? Que é aquele outro com quem ele trabalha, e a sutileza e a profundidade daquelas frases, assim, absolutamente, pode parecer até simplistas, mas abre um campo inacreditável. Eu sinto um pouco de etnografia aí, na verdade, se você pensar. E, ao mesmo tempo, como é que ele está falando de coisas muito locais e muito universais, né? O sertão é o mundo. Você tem alguma aqui, o famoso o global, né? Como é que tem um livro dele, o último que eu li, que tem as notas do rodapé, tem coisas em grego, tem coisas em francês, né? Porque ele era um erudito, na verdade, né? Mas não tem, digamos, aquela ideia do erudito que é elite, não. A erudição dele invade e é sutil, na verdade, né? Então, são esses dois autores. Claro que, enfim, você pergunta um só, né? Eu disse dois. Serei generoso hoje. Bom, Zé Guilherme, então... Espero que tenha sido dado um quadro geral. Algumas coisas ficaram faltando, o nome de um autor e tal, mas faz parte um pouco, né? Não, mas ganha-se, né, na narrativa. Na narrativa, muito interessante. Agradeço muito, mais uma vez, a tua contribuição ao nosso projeto.
ficou faltando a ideia, agora que é bom, né? Ficou faltando a ideia dos surdos, por exemplo, que é uma experiência que a gente fez muito interessante. Dos surdos, Pois é. isso. Porque também foi uma experiência etnográfica inacreditável. Você contando que chegou, não sei, né? Tinha uma multidão fazendo gestos Isso. e você não. Nada. Assim, estariam fazendo muito barulho, né? Mas você era o estranho. Eu era o esquisito, estranho, né? E tal, né? A experiência com os surdos, assim, etnograficamente foi fantástica. Isso, fantástico. Depois o que eles me fizeram, né? Depois dessa experiência maravilhosa, eu vou para foram 3 experiências. Uma delas foi numa... E você se sentir analfabeto. Mas total, aí que tá. Total, você é Na primeira experiência com os surdos, eu encontrei a Cláudia Sofia, que é surda e cega. E de repente ela começou a falar comigo, ela conseguia falar porque ela ficou surda depois de adulta. Então ela conseguiu ter o ímpeto de poder falar, mas ela não enxergava e não escutava. Como é que ela conversava? Ela pegava os 2 dedos e colocava na comissura do meu lábio. E eu falava e ela decodificava os fonemas. Eu fiquei, inacreditável a etnografia que mas daí eu fiquei tão entusiasmado que eu vou continuar. Daí eu fiz essa segunda, que foi lá no Instituto Santa Terezinha, que foi 5.000 surdos e eu, o estrangeiro, não entendia nada do que estava acontecendo, mas me sentia acolhido, porque era uma mancha. Na mancha você é acolhido, né? A mancha, ela permite o encontro de pessoas que estão mais ou menos na mesma área, que eram surdos, mas eram parentes de surdos, eram professores, eram as freiras, eram pesquisadores. Então a gente era acolhido na mancha, me senti maravilhado. E fui para agora um terceiro exemplo etnográfico, que foi a festa do cowboy surdo, que você deve ter visto, não sei. E lá é um pedaço dele. Aí eu me senti ali completamente isolado, não entendia nada do que estava acontecendo. Eles me ignoravam solenemente, porque eu era pequeno e eu estava ali, não sabia, fui ficando mal e não sabia o que fazer. E o meu intérprete não chegava. Chegou uma hora, eu desisto, entreguei, joguei a toalha e fui embora. Mas daí, como eu digo sempre para meus alunos, tem uma coisa que a gente sempre faz, dê ou não dê certo. Relato de campo. E na hora que eu estou fazendo o relato de campo, na metade do relato, veio o insight etnográfico. Eles fizeram comigo o que a gente faz com eles quando eles estão no meio dos ouvintes. Aí eu falo para meus alunos, o insight etnográfico não necessariamente se dá na hora do campo, se dá na hora da escrita. Não é verdade? Às vezes você dá lá e às vezes você dá aqui. Tem um texto da Meredith Stratton que fala sobre isso, que é o momento etnográfico, né? Atenção para isso, ele escreveu Os Argonautas, depois... Foi lá na ilha, né? Foi lá, foi na ilha, Açores não, foi nas Canárias. Ele estava se recuperando de uma pneumonia e escreveu o livro dele lá.